Vamos. A rede. Um general russo altamente respeitado acabou de dizer o impensável ao vivo na televisão. A Rússia está perdendo a guerra devido à corrupção em seu exército. Esse tipo de admissão franca é algo inédito na Rússia de Putin. Compartilhar informações que criticam os militares ou culpam ele pode resultar em uma sentença de até 15 anos em um gulag. Por isso, os comentários do general Vladimir Churkin, ex-chefe das forças terrestres russas, chocaram não só a Rússia, mas o mundo todo. A declaração que você está prestes a ouvir é clara. O general está colocando a culpa pelo fracasso da invasão diretamente na corrupção e no fracasso catastrófico do Serviço Federal de Segurança. Antes da invasão de 2022, o Serviço Federal de Segurança fez pesquisas secretas na Ucrânia e relatou ao Putin apenas o que ele queria ouvir. O Serviço Federal de Segurança afirmou que os ucranianos receberiam as tropas russas de braços abertos e que Kyiv cairia em 3 a 5 dias. Por isso, as tropas russas entraram na Ucrânia sem o equipamento adequado, e muitas levaram uniformes de desfile. Bem, Putin ainda está esperando por esse desfile, e tudo isso por causa do sistema corrupto que ele construiu ao seu redor. Ouça o que o general disse. Como eles disseram, a guerra, como diziam os clássicos do marxismo-leninismo, é a continuação da política por outros meios violentos. E isso é realmente o caso. Toda guerra tem seus objetivos. Nesta operação militar especial, o presidente russo estabeleceu como objetivos a desnazificação e a desmilitarização. Qualquer objetivo é alcançado resolvendo uma sequência de tarefas táticas, operacionais e estratégicas, que foi o que tentamos observar no início desta operação. Eu não vou criticar ninguém, mas honestamente, na minha opinião, ser criticado. Mas na minha opinião, a Rússia estava mais uma vez despreparada para a guerra, como esteve em anos e séculos anteriores. Além disso, havia tradicionalmente uma subestimação do inimigo e uma superestimação das nossas próprias forças. Houve um erro de cálculo em relação ao inimigo e uma reavaliação das próprias tropas. Se você se lembra, em 22 de fevereiro, todos começaram a dizer que a guerra acabaria em 3 dias, que nós acabaríamos com eles rapidamente. A síndrome de Tbilisi e os eventos da guerra de 5 dias com a Geórgia provavelmente tiveram um papel nisso, mas, infelizmente, isso não aconteceu. Eu daria uma nota insatisfatória para toda a comunidade de inteligência da Rússia. Essencialmente, a liderança do país recebeu informações falsas de que 70% da população da Ucrânia era a nosso favor e 30% era contra nós. Acabou sendo exatamente o contrário. 30% eram a favor e 70% contra nós. E nós já sabemos a que isso levou. Nas primeiras semanas, aprendemos uma lição séria e dura. O ex-ministro da Defesa tentou sair dessa situação de forma elegante, chamando o que estava acontecendo de um gesto de boa vontade. Considero isso um gesto de boa vontade. O nome desse general é Vladimir Churkin. Ele era um coronel-general que chefiava as forças terrestres russas em 2012. E como vocês acabaram de ouvir, ele deixa bem claro que não está criticando ninguém em particular, especialmente o Putin. Bem, há um motivo pelo qual ele deixou isso tão claro, porque na Rússia, na verdade, é ilegal criticar o exército. Putin aprovou pessoalmente essa lei em 5 de março de 2022, 2 semanas após o início da invasão. Acho que o momento dessa decisão nos diz tudo o que precisamos saber sobre como essa invasão está indo para o Putin. Bem, desde que ele aprovou essa lei, ela tem sido usada basicamente para silenciar qualquer pessoa e todo mundo. Há poucas semanas, as forças russas prenderam uma adolescente de São Petersburgo, de apenas 18 anos. Ela declarou publicamente que não apoia a guerra da Rússia na Ucrânia. Bem, de acordo com as forças de Putin, isso era espalhar informações falsas sobre a guerra. E é por isso que ela foi presa por meses, por causa de um comentário. Não sou especialista em lei russa, mas não entendo como expressar opinião pode ser visto como espalhar informações falsas. Ainda assim, essas histórias mostram por que o que o general diz é tão importante.
Então vamos analisar o contexto. Veja, todo mundo sabe que o Serviço Federal de Segurança cometeu um grande erro, mas ninguém os condenou publicamente até agora. Veja, desde a anexação da Crimeia em 2014, Putin tem dado bilhões ao Serviço Federal de Segurança apenas para espalhar desinformação na Ucrânia. O objetivo dessa operação era convencer o público ucraniano de que o Ocidente é o inimigo e que os ucranianos deveriam, na verdade, ser amigos da Rússia. Bem, pouco antes de Putin lançar sua invasão, ele queria ver como esse investimento estava indo. Afinal, ele gastou bilhões de dólares do próprio bolso. Então, ele pediu ao Serviço Federal de Segurança para realizar pesquisas e enquetes secretas dentro da Ucrânia, para saber como o público ucraniano reagiria a uma invasão da Rússia. Bem, vocês querem adivinhar o que essa pesquisa revelou? Porque tudo isso parece uma ótima ideia. Talvez devêssemos fazer isso também nas escolas e universidades. A partir de agora, todo aluno deve corrigir suas próprias provas e exames. Tenho certeza que todos tirariam A se fizéssemos isso. Foi exatamente isso que aconteceu nessa situação. Todas essas pessoas para quem o Serviço Federal de Segurança estava pagando bilhões para espalhar desinformação, bem, o Serviço Federal de Segurança usou as mesmas pessoas para fazer uma pesquisa para descobrir como o público ucraniano se sente sobre uma invasão. Segundo esses agentes russos, o exército russo seria bem recebido na Ucrânia e a população não defenderia o governo ucraniano. O Serviço Federal de Segurança disse a Putin que 70% do público poderia se juntar ao exército russo para derrubar o governo ucraniano. Quero lembrar a todos da famosa frase de Charlie Munger: "Me mostre o incentivo, eu te mostrarei o resultado." O Serviço Federal de Segurança pagava tanto a essas pessoas que elas não tinham motivo para falar a verdade. Se falassem a verdade, Putin cortaria o financiamento e acabariam sem carreira. É exatamente por isso que eles disseram ao Serviço Federal de Segurança o que o Serviço Federal de Segurança disse ao Putin. E é por isso que o Putin realmente acreditou que Kiev cairia em 3 dias. Quando isso não ocorreu, foi um grande choque para o Kremlin e para Putin. Poucas semanas após a invasão fracassar, Putin prendeu o chefe do Serviço Federal de Segurança responsável pela divisão de inteligência. Esse era o cara responsável por espalhar desinformação na Ucrânia. E ele também era responsável por conduzir essas pesquisas secretas. O Serviço Federal de Segurança fez um relatório para Putin, e esse homem foi posto em prisão domiciliar. E além disso, a Rússia abriu várias investigações criminais internas por desvio de dinheiro, fabricação de informações de inteligência e, claro, enganar o Kremlin. A parte mais engraçada de tudo isso é que esse é o sistema que o Putin construiu para proteger sua base de poder. E agora esse mesmo sistema corrupto está voltando para prejudicá-lo. Porque o Putin sabe que se não cumprir tudo o que prometeu no início da guerra, pode não estar mais no poder. Por isso, Putin não consegue sair dessa guerra sem arriscar o próprio pescoço. Mas a economia russa realmente não consegue sustentar essa guerra por muito mais tempo. E isso é algo que até mesmo os propagandistas russos, que são muito a favor da guerra, estão falando publicamente. Ouça só! Se em um futuro próximo, como eu suponho, e sobre o que eu estava falando, a operação militar especial não for interrompida. Essa é a proposta de Trump que foi apresentada e agora está sendo ativamente discutida, se a fase quente da operação militar especial não for interrompida. Com essa proposta, o orçamento russo provavelmente enfrentará grandes dificuldades, como já disse. Consequentemente, essas dificuldades recairão sobre nossos ombros, seus e meus. Portanto, espero sinceramente que um acordo de cessar-fogo seja concluído. Em primeiro lugar, o mais importante é que as pessoas vão parar de morrer, incluindo civis. E em segundo lugar, isso vai dar pelo menos algum tipo de alívio para o orçamento russo, porque o Estado deve cumprir suas obrigações sociais. Para os aposentados, para as famílias de baixa renda, para as famílias numerosas, para os jovens e assim por diante. No entanto, surge outra questão aqui. Se a operação parar, nós, o povo, os cidadãos da Federação Russa, automaticamente começaremos a analisar seus resultados. E então, para as autoridades, novos problemas, por assim dizer, surgirão. Ou seja, ao resolver um pouco a questão econômica, ao permitir que o orçamento respire um pouco, as autoridades imediatamente após um curto período enfrentarão um problema social.
que se manifestará no fato de que as pessoas começarão a fazer perguntas e as autoridades entendem isso. Como eles vão sair dessa situação é difícil para mim dizer agora, mas algo me diz que as autoridades provavelmente seguirão o caminho de... Vão seguir o caminho de mascarar a situação. Agora, claro, Putin e o público russo estão acompanhando tudo isso. Eles observam como a economia se comporta desde o início da invasão. Por isso, Putin tenta reforçar a ideia de que conduz a guerra para proteger o público russo. Ele quer garantir a segurança da Rússia, por isso precisa invadir a Ucrânia. Para fortalecer essa narrativa, ele organizou recentemente um grande evento, entregando medalhas a veteranos de todas as guerras russas. Isso incluiu russos que lutaram na Segunda Guerra Mundial e um desses veteranos, que é bem idoso, eu acho. Ele já não teme mais Putin e afirma isso publicamente, o que certamente desagrada Putin. Ouça só. Nós lutamos para que vocês, seus filhos, netos e bisnetos, sempre tivessem um céu claro e pacífico acima de suas cabeças. Tem um monte disso. Tranquilo. Falando pessoalmente, acho que foi um ótimo trabalho de câmera. Assim que o cara diz que quer garantir que os céus russos estejam em paz, a câmera foca no Putin. Enfim, seguindo em frente, temos outro general que não parou de criticar o Putin desde que ele fracassou nessa invasão. Esse general não é ninguém menos que Igor Gerkin. Esse é o general que ajudou Putin a tomar Donetsk e Luhansk em 2014. Agora ele aponta as falhas de Putin. Aqui está a entrevista mais recente dele, que foi publicada em uma mídia russa, ou seja, um site de notícias russo, que o entrevistou enquanto esse cara ainda está na prisão. Igor Gerkin alerta que os recentes sucessos táticos da Rússia em torno de Pokrovsk e em outros lugares provavelmente terão pouco efeito sobre o rumo geral da guerra na Ucrânia. Exceto se a Rússia quiser de fato a derrota e o desmembramento total da Ucrânia. Ao se comprometer, ele fala de mobilização total, algo que ele defende há muito tempo. Ele alerta que nossos sucessos táticos recentes na linha de frente não levarão a nada, pois não tem reservas estratégicas equivalentes. E estas, por sua vez, não podem ser criadas sem a presença de objetivos estratégicos para destruir a soberania ucraniana. Uma vitória estratégica é, primeiro, a derrota total e eliminação das forças armadas ucranianas, e segundo, o fim da soberania ucraniana como existe hoje. E por fim, a criação de uma situação em que a chamada Ucrânia não possa, de forma alguma, ameaçar a Rússia. Só é possível resolver esse problema reunificando parte significativa da Ucrânia com a Rússia. Ele argumenta que as forças na linha de frente são insuficientes para alcançar os objetivos máximos da Rússia de tomar toda a região de Donbass, toda Zaporígia e toda a região de Tarshan. Mesmo que esses objetivos fossem alcançados, a Ucrânia se reestruturaria, se rearmaria e contra-atacaria, ele acrescenta. Segundo Gerkin, se Zelensky fosse removido após uma derrota, seria trocado por uma liderança ainda mais russofóbica e nazista. Isso faria com que drones e mísseis ucranianos voassem constantemente dentro da Rússia. Por isso, ele afirma que a Rússia precisa destruir a soberania ucraniana, o que é impossível sem mobilização em grande escala. Mas, como Putin viu em setembro de 2022, ao mobilizar o público russo, eles se voltam contra ele. Um problema de vídeos assim, que mostram vários ataques de drones, é que, mesmo sem ferir humanos ou soldados russos, ainda geram preocupações. O YouTube costuma desmonetizar ou restringir nossos vídeos. Só na última semana, 4 vídeos de guerra foram desmonetizados, segundo a plataforma. Exibir ataques de drones ou imagens da linha de frente não agrada anunciantes, por isso os vídeos são restritos. Mas essa é a realidade da guerra moderna, e essa é a guerra que os ucranianos estão lutando e tentando sobreviver. Por isso achamos importante mostrar tudo isso e lançamos nossa plataforma Basics Insider. Construímos do zero, então não temos restrições. Não precisamos borrar nossos ataques de drone, não precisamos borrar imagens da linha de frente e não precisamos borrar bases aéreas russas sendo destruídas. Além disso, não exibimos anúncios no site. Dessa forma, não precisamos nos censurar, só porque os anunciantes não estão satisfeitos com o que estamos cobrindo.
Não financiamos o site com anúncios, mas com seu apoio. Se você gosta desse tipo de cobertura e você quer assistir nossos vídeos sem censura e ter acesso a conteúdo extra que simplesmente não podemos postar aqui no YouTube, então, com certeza, junte-se a nós em basicsinsider.com. Você pode clicar no link na descrição ou escanear o QR Code na tela. Ao se juntar, você pode assistir a todo o conteúdo já disponível e aos vídeos futuros. Além disso, você estará apoiando nossa cobertura e nosso canal. Então, muito obrigado. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.